Salve pessoal, tá pronto pra mergulhar em mais uma história top? Antes de você começar, já deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal, assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí, e não se esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu pra história então. A sinopse da história de hoje é a seguinte: 10 anos atrás, um grupo de deuses transformou todos da Terra em jogadores de um jogo sádico que os forçava a matar monstros na vida real, ou a matarem a si próprios. Kim Serhan logo vê como esse jogo funcionará. Todos no mundo morrerão, com exceção de quando é dada a ele a chance de voltar no tempo e começar uma segunda jogada, Serhan está determinada a mudar o curso dos eventos e ganhar dos deuses em seus próprios jogos. A história começa com uma mensagem avisando que o jogador havia concluído o jogo, alegando que o final será curto. Finalmente tinha acabado. 10 anos atrás, esse mundo se tornou pau para o jogo, e como jogadores de outros jogos, a população teve que sobreviver e lutar contra monstros até a morte. Eles chamavam aqueles que eram responsáveis pelas missões de mestre do jogo, e era óbvio que eles não eram os escolhidos para se divertir. Os seres que controlavam esse jogo estavam muito acima dos céus, e os jogadores selecionados não passavam de entretenimento para esses seres superiores. Alguns deles apareciam em sua forma de espectro, enquanto outros participavam diretamente através de avatares, um jogador escolhido por um deus para fazer a sua vontade. Como resultado, a humanidade estava se encaminhando para seu fim, que não é uma novidade para os seres humanos. O protagonista deitado no chão afirma que esse jogo é uma piada de mau gosto. Depois de tudo que eles passaram, o final do jogo seria o fim da humanidade, o que não passava de uma grande piada. Ele queria ao menos se sobressair de algum modo nesse final. Havia apenas um caminho para ele sobreviver nesse cenário, o que era escapar desse mundo através de um buraco de minhoca criado no céu. O único problema é que havia uma regra contra alguns avatares selecionados para atravessar o buraco da minhoca. Infelizmente, o protagonista era um desses avatares escolhidos. Ele se questiona se seu deus estaria rindo por ele encontrado um final tão insignificante, ou se estaria o olhando com nojo. Mas um deus desse tipo preferiria culpar ele pelos resultados. Uma conquista foi bloqueada para o protagonista. Ela se chamava Final Ruim, o Mundo Solitário. Provavelmente ele não ficou muito contente em ver isso. O protagonista compara sua situação atual e afirma que se o final em que ele estivesse agora não era ruim, então ele não queria imaginar como seria. Comenta sobre o nome Mundo Solitário, o chamando de cativante. Não haveria uma explicação melhor para ele do que ser o último ser humano sobrevivente. O jogo o parabeniza por ter completado todas as missões disponíveis para ele em seu modo single player de jogada, e avisa que o servidor irá desligar em breve, o agradecendo por ter jogado. Então esse era o final. O protagonista comenta que os deuses não tinham mais uso em sua pessoa, e se ele fosse acabar daquele jeito patético, preferiria tirar a sua própria vida. Então mira a sua espada em seu coração e tenta acabar com isso logo. Ele logo foi interrompido por mais uma mensagem do jogo, a qual dizia: por ele ter alcançado o final de sua jogatina, a loja de DLC agora estava disponível. Para quem não sabe o que é DLC, ela se trata meio que de um conteúdo adicional do jogo original. Ela geralmente é encontrada em jogos de console e não fazia sentido estar aparecendo ali, e ao pressionar a mensagem, ela avisa que o produto poderia ser comprado com os pontos que ele tinha ganhado, e o único conteúdo que ele consegue comprar é um pacote de segunda jogada, e ele questiona se os deuses sabiam disso. Desacreditado, ele afirma para si mesmo que não daria outra chance de graça se pudesse, e continua sem entender porque essa função apenas apareceu, mas ele aceita, alegando que apesar de tudo isso, continuava sendo um jogo, e que se isso não fosse apenas um fruto de sua imaginação, ele teria certeza de uma coisa: poderia virar o jogo. O pacote custa 1 milhão de pontos. Felizmente, os pontos totais que ele tinha acumulado desde que começou a jogar são de 1,7 milhões. Foi uma boa coisa ele ter guardado dinheiro para usar mais tarde no jogo. O jogo então agradece pela compra do segundo pacote e avisa que alguns bônus especiais seriam aplicados como brinde. E o avisa que mais produtos da loja de DLC estariam disponíveis para compra em sua segunda jogada. Enquanto o conteúdo carregava, ele implora para que aquilo não seja uma mentira, e que se ele pudesse realmente começar de novo, ele poderia mudar tudo desde o começo. Ele seria capaz de mudar o final planejado pelos deuses. Quando o jogo avisa que a sua primeira jogada havia acabado e a sua segunda tinha começado, ele acorda em um banco da praça. Assim, percebendo que ele finalmente havia voltado, ele percebeu que as janelas de status ainda não tinham sido desbloqueadas também. Havia muito tempo desde que esse local estava passivo. Uma pessoa o chama e pergunta o que ele estava fazendo ali. Essa pessoa era Jisoo, uma garota que lhe era próxima na faculdade. Ela é um ano mais nova que ele e ajudava muito os outros. Ela frequentemente ia conversar com ele quando estava sozinho. Eles estavam em bons termos, mas ele acredita que os dois não se abriram um para o outro até o final. Ela pergunta se ele estava cansado por ter passado a noite toda jogando videogames, como sempre, e o alerta que se continuar assim, as suas notas seriam um problema de novo nesse semestre. Ele fala que está tudo bem e pergunta qual é a data do dia. Ela responde que é 17 de agosto. Então, o que o jogo havia falado para ele não era uma mentira. Ele havia voltado para o primeiro dia, onde tudo começou. E é aqui que a história começa a ficar mais interessante. No capítulo seguinte, ela, ao perceber que ele estava fazendo uma cara estranha, pergunta se ele não está completamente acordado ainda. E ele comenta para si mesmo que havia jogado um jogo sem pausa de vida ou morte. Ela pergunta se ele já se deu conta que as aulas começam na próxima semana, e ele do nada a agradece por tudo. O protagonista era muito grato a Jisoo, e não só porque ela procurava por ele. Ela então se pergunta se ele queria dar uma saída dali, e quando ele ia responder a pergunta dela, eles avistam Jong-hyun Lee. Esse cara tem o costume de ficar correndo atrás da Jisoo, e via o protagonista como um viciado em jogos. Serhan tentou se lembrar do que tinha acontecido
acontecido com esse cara durante a primeira jogada, mas falhou, o que significava que provavelmente ele não conseguiu chegar nem sequer ao primeiro estágio. O protagonista responde a pergunta dela, falando que se dependesse dele, eles poderiam ficar ali tranquilamente. Ela fica surpresa com a resposta direta, já que alguns dias atrás, ele não conseguia nem sequer olhar pra cara dela, e mesmo assim, ela não se sentia confortável com isso. Seria chato se Lee fosse falar com ela. Foi aí que o protagonista se lembrou, e logo após essa última fala dela, os monstros começaram a aparecer, e assim foi feito. Jisoo pensava que se tratava de uma gravação de um filme, mas logo o protagonista viu a quantidade enorme de goblins que apareceram por ali. As pessoas ao redor estavam se perguntando o que era aquilo, pensavam que eram pessoas fantasiadas, e o que mais surpreendeu as pessoas era imaginarem como alguém estava fantasiado naquele tamanho, e as hipóteses levantadas era de que se tratavam de atores mirins. Sua amiga pede para eles irem dar uma olhada, mas ele nega, e pede para eles esperarem um pouco. Ao observarem um grupo de pessoas que estavam perto dos goblins, notaram que a maioria estava paralisada, pois um garoto havia sido esfaqueado por um deles, e logo então começou o ataque. Assustados com o que aconteceu, a multidão começou a fugir, mas essa era a pior decisão possível, já que os goblins, por serem mais fracos do que um homem normal, se aproveitavam dos ataques nas costas. Eles não matavam para caçar, mas sim por diversão, e esse era o motivo que os goblins matavam os humanos com um sorriso no rosto. Deveras doentio. Um dos goblins pulou em sua direção, e a sua amiga fica na frente dele para protegê-lo. Naquele tempo, o protagonista era apenas fraco e medroso, e foi por isso que na primeira jogada, ele apenas ficou congelado atrás dela. 10 anos atrás, ele a abandonou e fugiu pela sua vida, mas como era a sua segunda vez, as coisas eram diferentes agora. Ele então partiu para cima do goblin e o golpeou no rosto, roubou sua adaga e o matou. Então, uma nova mensagem aparece do jogo, contando que ele tinha sido o primeiro jogador a derrotar um goblin nesse estágio, e a sua sincronização agora estava completa, e a sua segunda jogada acabou de começar. No capítulo seguinte, outra mensagem apareceu, só que dessa vez para todas as pessoas presentes. A saudava avisando que haviam sido convidadas para o jogo dos deuses, e de agora em diante, eles deveriam se tornar jogadores e completar toda a missão principal. Haveria penalidades para aqueles que falharem em cumprir, e para mais informações, recomendou olharem as instruções de jogador. O protagonista lembra para si mesmo que esse jogo é somente para a diversão dos deuses, e que se ele de repente se destacasse entre os outros, teria os olhos virados para ele. Então era melhor tomar cuidado, já que os deuses observavam em público, através de um olho flutuante chamado Observador. Um nome nada criativo, mas enfim. Eles eram os olhos dos deuses e dos mestres dos jogos. Eles poderiam mudar de aparência dependendo do usuário e do propósito, mas geralmente eles eram similares a olhos negros flutuantes. Se ele começasse a se destacar, isso poderia afetar as dificuldades dos níveis das missões. Os deuses não eram do tipo que deixavam as coisas mais fáceis. Desde que consiga fazer o jogo mais difícil, ele deveria evitar coisas que o faria se sobrepor. Ele então começa a estrangular outro goblin que avançou em sua direção. A sua amiga comentou que era difícil absorver as coisas que estavam acontecendo, mas que estava começando a entender, já que não tinha como aqueles monstros aparecerem do nada na realidade. E acima de tudo, aquelas notificações e vozes na cabeça eram estranhas também. Coitada provavelmente pensou que estava se tornando esquizofrênica. O protagonista responde que provavelmente significava que a realidade não era a mesma que eles conheciam antes, já que ela nunca tinha visto esse tipo de notificação e mensagem na vida real. Ela concorda com ele. Serran observa que ela está calma com a situação. Ela disse que essa é a situação dela e pergunta o porquê ele estava tão calmo sobre isso também, e como ele conseguiu lidar com o monstro tão facilmente, já que o esperado era ele sair correndo com o rabo entre as pernas. Então a primeira missão principal aparece. Ela mandava eles escaparem do campus da faculdade, e o nível de dificuldade é de um tempo de limite de 2 dias. Uma grande quantidade de goblins começaria a os atacar a partir de agora. Eles teriam que derrotar ou evitar eles, e assim fugir do campus com sucesso. As recompensas variam dependendo das conquistas, e a participação de cada jogador ali presente era recomendada. O protagonista então comenta sobre o nível de dificuldade e o tempo elevado de limite de duração da missão. Seria algo muito fácil de se lidar. Ele fala para sua amiga que terão uma conversa mais tarde, e que precisava se mover antes que os goblins os ataquem. Os goblins avançam em sua direção, e ele agarra a mão de sua amiga, e eles fogem daquele grupo. Muitas pessoas foram abatidas enquanto eles fugiam, porém eles não conseguiam ajudar muito de qualquer maneira. Chegam à zona segura de fase. Ele se lembra o quão abalado estava na sua primeira jogada, e que chegou ali por pura sorte. A sua amiga pergunta o que ele achava que era esse local, e ele fala que se isso fosse um jogo, ali seria um lugar em que os monstros não conseguiriam entrar, as famosas safe zones dos jogos. Então os goblins tentaram passar por ali, porém não conseguiram, assim comprovando a sua hipótese. E o protagonista sugere para eles passarem um pouco mais de tempo ali antes de se movimentarem, e ela concorda. Em primeiro lugar, o protagonista precisava armar Jisoo apropriadamente antes de saírem dali, pelo menos ao ponto em que ela consiga lidar com o goblin sozinha. Um tempo depois, 2 pessoas corriam dos goblins, e então uma figura misteriosa mata os monstros, assim salvando elas. Essas pessoas ficam surpresas, já que aquela pessoa que a salvou se tratava de Jisoo Han. No capítulo seguinte, 3 horas atrás, em uma conversa entre o protagonista e a sua amiga, Serran aconselha a ficarem ali por um tempo até saírem para entrarem em ação, e ela concorda. O protagonista ainda estava aflito sobre o fato de ter sido observado o tempo todo por entretenimento dos deuses. Eles escolhiam o seu jogador favorito
favorito e observavam tudo que ele fazia durante as missões. E era assim que eles se divertiam com o jogo. Havia um olho que os vigiava, porém, ele só ficou os observando durante meia hora. O protagonista logo reconheceu que era o Arcatos, e essa sua impaciência era o motivo dele não conseguir se tornar um dos melhores Game Masters. Ele, entediado, resolve abrir o seu sistema para ver como estava, e logo se assustou com um brilho imenso que emanava, e ao julgar que a sua amiga não tinha percebido nada, só parecia para ele. Ao olhar mais fundo, ele percebeu que parecia um browser de internet, um fórum de jogos utilizados pelos deuses. Lá tinham discussões gerais, e o que mais chamou a sua atenção foi uma sala de chat. Parecia operar como um chat normal de internet, um tipo de Twitter celestial. Enquanto ele lê as mensagens, percebeu que estava havendo uma discussão sobre os servidores globais do jogo, o que o deixou impressionado com o acesso de informações que ele teria a partir de agora. Ele então abre a loja e procura armas e equipamentos para eles. Alguns dos itens disponíveis estavam ainda bloqueados, e ao observar os itens disponíveis, ele encontrou um que chamou a sua atenção. Estava disponível para comprar o modo multiplayer. Foi desbloqueado para aqueles que fizeram sua primeira jogada no modo single player e custava 20.000 pontos. Enquanto o protagonista estava distraído fazendo suas compras, uma pessoa estava chamando todo mundo para perto do porão, alegando que não sabia o que estava acontecendo, mas que se todos ficarem juntos, ficariam bem. E em pouco tempo, aquela pessoa sozinha já estava acompanhada por um grupo de pessoas, e juntas lutaram contra os monstros restantes. A amiga do protagonista pergunta se eles só iriam ficar ali para sempre, e ele fala que já estava na hora deles saírem dali. Ela comenta que estava com fome e pede para se apressarem. O protagonista pensa para si mesmo que ela não estava fazendo muitas perguntas, o que deixava a coisa toda mais fácil para ele, já que seria estranho se ele contasse as coisas que ele sabia para ela. O protagonista entrega para ela a adaga que ele havia roubado do Goblin. Ela, ao pegá-la, pergunta como ele ficaria, já que estava sem arma. Ele então fala que só irá pegar outra e ela estava mais vulnerável do que ele. Ela então agradece e ele comenta que aquela adaga não tinha uma durabilidade muito boa, já que não se tratava de uma espada, mas seria o suficiente por enquanto para ela se autodefender. Ele então entrega para ela um broche especial que recuperava seus ferimentos mais rápidos e os pontos ganhos seriam aumentados em 20%. Ela pergunta onde ele achou aquele item que parecia ser um jogo de RPG. Ele responde dizendo que tinha caído quando ele derrotou o Goblin e pergunta para ela como sabia que era um item. Jisoo responde falando que ele normalmente não daria para ela um acessório normal em uma situação como essa, e também seria estranho se ele estivesse carregando um broche com ele sem motivo algum. Não poderia se esquecer sobre os itens em um jogo como aquele, até porque eles estavam literalmente num jogo, né? O protagonista fala para si mesmo que esse item pequeno custou para ele 10.000 pontos, e agora tendo um total de 20.000 pontos gastos com as coisas que ele comprou para os dois também. Assim como esperado, os itens da loja de DLC estavam em um nível diferente dos da loja normal. Eram mais caros, mas oferecem efeitos mais consideráveis, afinal de contas, ainda era um fim se alguém morresse. Mesmo a realidade tendo se tornado um jogo, pelo menos baseado em sua experiência anterior, 20.000 pontos por um item de cura vale a pena, e que ainda por cima aumentava os pontos ganhos em 20%. Foi um bom negócio. Juntos, eles agora saem da zona segura. Ele então passa as instruções para ela, falando que eles têm que sair agora, e diz para ela se lembrar de focar na defesa. Longe dali, em uma mesa de reunião, uma figura misteriosa comenta que aqueles humanos que eles estavam assistindo eram fascinantes. Os jogadores da sua área simplesmente morriam enquanto tentavam rezar, o que acabou com a graça. Outra figura presente comenta que todos em sua área enlouqueceram e começam a atirar em tudo ao seu redor. Então pergunta sobre a área do Arcatos, e ele responde que tinha uma pessoa em particular que o interessou. Ao mostrar a imagem do protagonista com a sua amiga detonando os goblins, ele comenta algo sobre um tal de caçador celestial. O protagonista, a sair com sua amiga em uma área em que estavam, lembra que não esqueceu de nada e tudo já estava guardado. Ficaram escondidos atrás de um muro, analisando o campus ao seu redor. Ela então pula em direção aos goblins restantes. Ela recapitula o plano passado para ela em sua mente. O protagonista falava que para um grupo tão grande de goblins deveria haver um líder no carro. Geralmente era assim que funcionava na maioria dos jogos. Ela parecia um pouco relutante a respeito do comentário sobre o plano, mas para convencê-la, ele fala sobre os documentários da vida selvagem, afirmando que os animais da selva também tinham líderes, e ela concorda com o comentário. Então ele prossegue o plano falando que o líder deveria ser o chefe dessa missão, e se ele não for derrotado, seria difícil escapar. Ela pergunta se ele quer derrotar sozinho, e ele explica que é para isso que precisa da ajuda dela, até porque uma mão lava a outra. Veja, o plano é posto em ação. Enquanto ela corria na direção deles, liberou uma poção que atraiu os monstros fracos ao seu redor assim que a usasse. Quando ela tiver atraído os goblins para uma área em específico, ela usaria outra poção que pegou, a qual permitia que ela ficasse escondida durante 5 minutos. Foi roubado. Enquanto ela seguia os passos do plano, Lee estava correndo dos monstros e pedindo ajuda logo abaixo dela. Ela se lembra de quando estava conversando com o protagonista e perguntava se realmente era necessário derrotar o líder, já que o objetivo da missão era apenas escapar. Ele, para defender seu ponto, comenta que se fosse um jogo de verdade, os prêmios seriam muito melhores se restassem um número grande de sobreviventes. E ao se lembrar disso, ela vai na direção dos monstros que corriam atrás de Lee e os abate. A primeira coisa que ele fez foi perguntar como ela tinha conseguido fazer isso, e ela logo se arrependeu por um breve momento de o ter ajudado. O questionando
questionando que ele deveria ter agradecido primeiro. Os efeitos na poção dela começaram a aparecer e ficava falando para si mesma que não iria deixar os goblins passarem por ela. Enquanto Serran procurava pelo chefe, se questionou se sua amiga estaria se dando bem. Nem te conto. Então, ele se depara com um goblin gigante na sua frente. Ele então fala com o chefe, alegando que já fazia um tempo que não o via, mais ou menos em torno de 10 anos. O goblin, sem entender nada, apenas tentou o atacar. O protagonista distribuiu 20 pontos para sua agilidade, assim desviando do ataque em um salto. O pulo foi tão grande que o monstro não conseguiu encontrar. Foi então que ele pulou em sua cabeça e atingiu em cheio o seu olho com um soco. Memórias sobre a grande quantidade de pessoas que haviam morrido pela espada erguida por aquele chefe voltam à sua cabeça. Dessa vez seria diferente. Ele então direciona 10 pontos para sua força e arremessa uma pedra no braço daquele que segurava a espada. Enquanto a espada cai, ele avança na direção dela e, ao empunhar ela, salta novamente na direção da criatura e corta a sua cabeça. Facinho assim. Uma nova mensagem aparece o avisando sobre o novo recorde a respeito da derrota do chefe escondido do estágio, e ganhou como prêmio o cinto do Obogoblin e mais 500 pontos extras. O protagonista comenta que esse prêmio parecia justo para um chefe daquele nível. O cinto que ele ganhou aumenta a sua força em 10 pontos. Ele pensou em aumentar os seus status depois quando for precisar. Os deuses logo descobriram sobre a morte desse chefe rápido. Ele deveria se apressar e sair dali antes de um observador aparecer. Ao chegar no local combinado, algo estranho acontecia. Era para os goblins já estarem ali, e a poção que ela usou deveria ter durado 5 minutos. Foi então que os monstros começaram a correr em sua direção, mas o ignoraram. Aparentavam estar tão assustados que estavam somente fugindo. Ele então logo fica preocupado com a sua amiga e sai correndo para procurá-la. Ela então foi encontrada em uma ponte com um monte de cadáver de monstros, os goblins que estavam fugindo dela. A mina virou um boss, né? O protagonista fica surpreso ao ver o modo que ela estava. Parecia uma máquina mortífera, mas ao perceber a sua presença, ela volta ao normal, graças a Deus. Ele pergunta o que aconteceu e sobre a poção. Ela tenta se explicar, falando que quando passou entre as pessoas que estavam caídas em sua frente, as ajudou. Porém, elas ficaram inconscientes em alguma hora da luta, e ela supõe que os goblins devem ter assustado elas muito. O protagonista retruca, falando que provavelmente ela era o motivo delas terem desmaiado, e não os goblins. Ela fica um pouco surpresa, mas ele logo pede para ela esquecer isso. O protagonista então pensa que deve haver algo de estranho com ela, e pede para ver a sua janela de status, assim enviando um pedido para ver as suas informações. Quando ela aceita, ele fala que os seus status eram melhores que a média, mas tinha algo fora do normal ali: o status de Caçador Celestial, uma habilidade passiva ultra rara, classificada como Rank SS. Ele só tinha visto ela uma vez durante a sua primeira jogada, em um homem chamado Blood Demon. Ele veio de outro mundo chamado Jin, onde técnicas de artes marciais místicas existem. Ele o conheceu durante uma missão. Essa habilidade tinha como sequela fazer com que o usuário não tivesse controle sobre si mesmo e soltasse todo o seu poder. Jisoo não estava mostrando uma dessas características ainda, mas ele deveria ficar de olho nela. Ele então pergunta o que ele achava que essa habilidade era. Ele então pensa em um modo de escapar para ela sem deixar assustada. Então decidiu falar as informações necessárias e explica que basicamente isso a deixava mais forte ao ver sangue. Ela comenta que isso parecia uma habilidade um pouco assustadora e aproxima a adaga ensanguentada do seu rosto, assim deixando seus olhos vermelhos. O protagonista tira a faca dela e avisa que é uma habilidade que pode colocar ela em perigo se abusar dela, e pede para ela tomar cuidado. Falou isso aparentando estar completamente cagada, né? Baseada no desempenho que ela teve, parecia que essa habilidade havia se misturado com o efeito do broche que tinha dado para ela, o que gerou uma taxa muito grande de regeneração. Ele então propõe que fechem um contrato, e ela assim aceita. Esse acordo para formarem um grupo permitia que as habilidades fossem compartilhadas. Se o protagonista fizesse isso certo, ele deveria ficar mais forte do que antes. Uma mensagem aparece perguntando se ele a aceitaria como membro do seu grupo e se ele queria ativar compartilhamento de habilidade. Ele tenta confirmar, porém o jogo avisa que ele não tem nenhuma habilidade disponível para compartilhar. Havia uma habilidade que seria perfeita para ela, mas o protagonista só vai conseguir ela depois de um bom tempo no jogo. Então, ele vai deixar de lado o compartilhamento de habilidades por um tempo. Seria útil ter isso agora, mas ele não precisaria dessa habilidade de imediato. Os observadores acabaram de chegar. Ele então pergunta se ela quer ir terminar a missão agora. Ela concorda, comentando que o objetivo da missão era escapar de qualquer jeito. Lee então acorda. O protagonista pergunta o que ele estava fazendo ali. Ele responde rudemente. Jisoo aponta a adaga para o seu pescoço e o ameaça, falando que deveria respondê-lo com mais educação. Quando as coisas se acalmaram, o protagonista comenta que a maioria das pessoas deveria estar em um grupo agora e pergunta por que Lee estava sozinho com uma garota. Ele responde alegando que estava fazendo patrulha com ela e complementa que se um deles encontrasse problemas, o outro poderia fugir e informar aos membros do grupo. O protagonista então pede para ser levado até esse líder e ele novamente o responde com uma grosseria, questionando sobre obedecer às ordens dele. Foi aí que um goblin pulou em sua direção e o protagonista acabou com o monstro em apenas um golpe, deixando Lee surpreso e ao mesmo tempo assustado. Ele comenta que os goblins sempre avançam no mais fraco e pergunta se ele quer ser deixado ali sozinho. Lee então se oferece para mostrar o caminho até o seu líder. Besta ele não é, pelo menos, né? Enquanto iam em direção ao grupo, o protagonista questiona se ele estaria os levando para o local certo e responde que eles haviam se estabelecido na academia. Então finalmente
finalmente chegam. Ao entrarem no local, percebem que havia muitas pessoas machucadas. A maioria provavelmente ia sofrer esses ferimentos durante o primeiro ataque. O líder desse grupo teve que resgatar essas pessoas enquanto provavelmente estavam confusos. Ele deveria ser uma pessoa calma e confiável, com a reputação boa o suficiente. Apenas uma pessoa útil naquele campo batia com essa descrição. O presidente do conselho estudantil, Hyang-Yu, era uma pessoa inteligente e de boa aparência. Desde que ele se mostrou um líder, os deuses provavelmente teriam sua atenção voltada para ele. Seria considerado no mínimo um avatar raro. E não é esse tipo de avatar azul que vocês estão imaginando. Mas parando para analisar, ele provavelmente tinha sido morto para um golpe gigante na sua vida passada. Provavelmente já tinha um número de solicitações considerando os números de observadores o seguindo. Ele provavelmente estaria com o pé atrás. Não sabia se os deuses eram confiáveis ou se tornar um avatar estaria em seus interesses. O presidente, ao notar sua presença, chamou por Lee e vai em sua direção, ver se ele e as Jisoo estavam bem. O protagonista fala para eles dispensarem as saudações e afirma que precisava sair dali imediatamente. O presidente questiona o motivo e quem ele era. O protagonista se apresenta como Serhan Kim. Ele entende e pergunta a razão disso, e o Serhan avisa que é porque o líder dos monstros já está morto e comenta que tinha certeza que ele já tinha recebido uma notificação do sistema avisando que o líder dos monstros, Obo Goblin, havia sido derrotado, e os goblins normais estavam atordoados pelo desaparecimento repentino de seu líder. O presidente afirma que ele realmente tinha visto essa notificação. O protagonista então prossegue falando que eles deveriam aproveitar essa hora para escapar do campo. Afinal de contas, o objetivo da missão era escapar, e fala que ele podia ver o tempo limite da missão se olhasse novamente. E prossegue sua fala afirmando que a realidade não era a mesma que eles conheciam antes. Parecia que alguém os jogou ali dentro do jogo para o entretenimento dele. O presidente questiona se ele sabia de alguma coisa sobre isso. O protagonista fala que não tinha certeza e estava apenas adivinhando baseado na situação em que estava, mas de uma coisa tinha certeza: não importa quem fossem essas pessoas, elas definitivamente não estavam do seu lado. O protagonista pensa para si mesmo que o presidente sabia tanto como um novato nesse jogo, e as suas falas só comprovam disso. Ele ainda não tinha virado um avatar, ainda precisava o convencer a sair dali rápido. Agora que o chefe dos goblins havia sido morto e as pessoas estavam morrendo menos, os deuses começariam a ficar entediados, e ele não saberia que atitude poderiam tomar, mas sabia que eles começavam a perder o interesse uma vez que a situação ficasse mais confortável para os jogadores. Por agora, eles provavelmente tinham percebido que o chefe havia sido assassinado, então queriam alguma coisa para os entreter. O presidente, em uma conversa com o protagonista, entende que o que era importante ali era completar a missão, então escapar era a decisão correta. O protagonista confirma e fala que precisam sair dali assim que possível. E fala que precisaram tomar algumas atitudes sozinhos, já que não conseguiram contatar ninguém lá fora. Parecia possível aprender sobre as notícias lá fora pela internet, mas eles não conseguiam pedir por ajuda ou comunicar com outras pessoas, então provavelmente teria algo a ver com a missão. Serhan se questiona como alguém tão inteligente e determinado terminou morrendo impotente. Durante a primeira jogada, ele não se lembrava de uma rota de fuga na academia durante sua primeira jogada, e tinha escutado que o chefe dos goblins havia matado todos eles depois de somente se defender. Então ele pensava que o líder deveria ser uma pessoa indecisa ou tímida, mas ele não aparentava ser nenhum dos dois. Outra pessoa aparece na conversa e questiona o protagonista sobre sair dali, afirmando que o melhor que eles poderiam fazer era esperar por um resgate naquele local, falando que não deveriam sair e se colocassem em perigo. E então apela para o presidente, o questionando se ele acreditava nessa pessoa desconhecida. A pessoa que se intrometeu na conversa era chamada de Uha Dongwon Park. Era difícil do protagonista não se lembrar dele. Essa pessoa havia o ferrado muitas vezes na sua vida passada. O presidente o contradiz, falando que só conseguiria sair dali com o resgate se a polícia entrar em contato, mas até agora não tinha um sinal de ninguém. Ele então fala que o presidente só estaria se arriscando apostando a vida das pessoas daquele local. Ao perceber que o modo dele agir era o mesmo de antes, o protagonista agora tinha uma ideia do que tinha acontecido para o presidente ter morrido durante a primeira jogada. Park então se apresenta para ele, afirmando ser o vice-presidente do conselho estudantil, uma posição nada conveniente para ele. Park então fala, pelo que ele acabou de escutar, o protagonista estava falando algo ridículo sobre escapar daquele local ao presidente. O protagonista questiona por que ele achava isso ridículo. Então, ele se defende falando que a maioria das pessoas que estavam ali estavam machucadas, e fala que o protagonista parecia ter perdido um pouco de medo depois de ter a sorte de matar alguns monstros daquele, mas aquelas coisas estavam além da compreensão humana. Sem o equipamento apropriado, escapar seria impossível. Seria melhor para a grande maioria esperar pelos militares ou pela polícia para os ajudá-lo. Um grande covarde, eu diria, né? O protagonista acredita que essa seja uma opinião válida, pelo menos se tivesse sido dada por uma pessoa normal, mas ele já conhece o tipo de pessoa que Park era, um psicopata que entra em todos os tipos de grupos, se diverte fazendo os membros entrarem em conflito de dentro para fora. Ele não se importa sobre as mortes dos outros se acabar bem para ele. É um monstro disfarçado de humano. Dessa vez, ele não se daria bem com as suas mãos. No capítulo seguinte, Jisoo questiona sobre a sua fala referente à sorte que tiveram a matar os monstros, e pergunta se ele tinha visto pelo menos como mataram os goblins, e afirma que estariam cometendo vacilo se esperassem pela ajuda só por causa do medo que tinham. Os militares e a polícia estavam indisponíveis, e eles não tinham ideia de quando iriam o ajudar. Park tenta apelar, falando que a maioria dali não iria aceitar isso. O protagonista intervém e sugere que ele
fique ali então. Ele não esperava convencer todo mundo que estava ali em primeiro lugar, e se ele escolher ficar, não seria um problema. O protagonista então pensa para si mesmo que se aquele fosse o parque que ele conhecia, ele não aceitaria ficar ali. O objetivo de Park provavelmente seria matar todos os presentes no local para recompensa extra pela contagem de mortes. Era o exato oposto do plano do protagonista de ganhar prêmios extras salvando os outros. Ele então pergunta mais uma vez se Park vai ficar ali. O presidente fala que seguirá o Serran para fora desse local. Park fala que não tinha nenhuma escolha agora, então ele seguirá o presidente. Park já estava ciente do sistema de pontuação do jogo, o que indicava que ele já tinha se tornado um avatar escolhido. Um membro do grupo, enquanto olhava pela janela, pergunta se o presidente tem razão da sua decisão, já que ainda havia muitos monstros lá fora. Ele então confirma, falando que de acordo com o grupo de patrulha, os goblins estavam incapazes de pensar apropriadamente, desde que o seu líder tinha sido morto. Deu tipo um pane de sistema neles. Ao saírem da academia, Jisoo pergunta para o protagonista se estava tudo bem em saírem desse jeito. Ele confirma e complementa falando que serão capazes de sair dali, já que nada especial aconteceria. A presença de Park o incomodava, mas ele não poderia matar imediatamente. Ainda tinha muitos olhos observando e ele seria capaz de usá-lo mais tarde. Os membros do grupo pareciam nervosos ao passarem pelos goblins, porém o presidente os tranquilizou, falando que tudo ficará bem se continuarem na formação de grupo. O protagonista então fala para ele mesmo que o presidente estava se dando bem, seguindo o que ele tinha dito. Assim poderia deixar mais coisas para ele, como essas no futuro. Eles estavam mais perto agora da entrada principal. Uma pessoa ali comenta que nunca esteve tão grato por ver esse portão novamente. A notificação do jogo surpreende o protagonista, avisando que a dificuldade da missão havia aumentado de nível E para D. Então logo percebem que se trata de um minotauro gigante que tinha aparecido na frente deles. O protagonista fica surpreso, já que geralmente esse monstro parecia ter chegado na missão número 15. O fato deles terem mandado um sentinela como minotauro nesse ponto do jogo significava que queriam pessoas mortas, mas já que ainda era a primeira missão, deveria haver um limite de poder da sentinela. O status dele não ultrapassaram do rank E. As pessoas entram em pânico e começam a correr, o que despertou e o faz ir para cima de uma pessoa. O minotauro já havia matado 2 pessoas daquele grupo em menos de 10 segundos. No capítulo seguinte, aquele monstro deveria ter em torno de 5 metros de altura. Os monstros que transformam as pessoas em pedaços de carne sem uma arma. O motivo da dificuldade de ter aumentado ainda era desconhecido. O presidente não sabia um jeito de fugir dessa situação e nem sabia se correr era a única solução que tinha. O protagonista reage falando que alguém precisaria causar uma distração e ele seria a isca. O presidente tende a impedir, mas o protagonista fala que não havia ninguém além dele capaz de fazer isso. Mesmo em minha situação como essa, não havia sinais de nervosismo na face do protagonista. Ele estava reagindo com otimismo perante essa situação. Yun sempre se considerou como uma pessoa racional, mas Serran estava em um nível diferente. O protagonista é literalmente o protagonista da parada, rapaziada. O protagonista avisa que dará o sinal para ele escaparem, então parte para cima do minotauro com uma capa vermelha. E boi! E assim que chama sua atenção, o minotauro fica distraído com ele e o sinal é dado. Todos conseguem fugir dali. Durante a fuga, o presidente ficou impressionado com as habilidades de esquiva do protagonista. Porém, sua atenção logo é chamada por um dos seus amigos e ele se toca e não era hora de ficar distraído. E todos avançam para o portão principal. Ao ultrapassarem, completarem a missão, uma mensagem do jogo aparece os parabenizando por ter concluído o estágio e avisa que as premiações seriam distribuídas com o tempo. O presidente chama a atenção do protagonista para ele sair dali logo. Porém, por causa dessa distração, o protagonista é atingido pelo minotauro. Na sua vida passada, o protagonista é uma pessoa fraca. Havia muitos jogadores mais talentosos do que ele. Ele queria permanecer vivo, então teve que se virar sozinho. Porém, mesmo fazendo tal façanha, ainda não valia a pena se ele estivesse sozinho. Como ele estava começando tudo de novo, um final alternativo não seria uma coisa ruim. Ele então se levanta e começa a lutar a sério contra o sentinela. Uma bela e curta luta, por sinal. No capítulo seguinte, não tinha mais observadores ao seu redor. Ele então pede para o minotauro dar o seu melhor golpe. O minotauro dá uma investida em sua direção, porém o protagonista o agarra pelo chifre e logo adiciona 83 pontos em sua força, assim ultrapassando a força do minotauro. Em seguida, arranca o seu chifre com as suas mãos e o finaliza com um golpe fatal em sua cabeça. Quando ele concluiu a missão, ele recebeu um rank de platina por ter ajudado as pessoas a escapar e se ter voluntariado como isca, ter derrotado um chefe e uma sentinela. Mesmo sendo um rank mais alto, ainda era decepcionante para ele e desejava que pelo menos um dos prêmios fosse uma arma, já que ele não tinha nada decente agora, ou até mesmo uma habilidade útil. Qualquer coisa agora seria melhor do que os outros consumíveis ou pontos de experiências. Ao sair do campus, a sua amiga estava esperando por ele, o que o pegou de surpresa, já que ele esperava que ela fosse seguir os outros, e pergunta se ela estava preocupada com ele. Ela negou, falando que desde que se formaram um grupo, ela podia checar os status de outros membros do grupo, e ele ainda estava bem quando foi atingido pelo Minotauro, então ela entendeu que ele ainda estava de pé. Ela pergunta o rank que ele recebeu por ter derrotado o Minotauro. Era o que ela esperava, e ela logo falou que pegou o ouro. O protagonista recebe suas recompensas pela missão. Ele ganhou uma habilidade chamada Autossacrifício, um oricalco adaptativo, uma habilidade chamada Hora Final e outra chamada Regeneração. Todas essas habilidades podiam ser aprimoradas, e além delas, ganhou 1000 pontos. Ótimo lucro. Ele não podia acreditar que ganhou essas duas habilidades que eram difíceis de se obter. Deveria ter sido um bônus por caçar os monstros. Ele acredita ser o primeiro jogador a ter matado um sentinela. Habilidades que podem ser aprimoradas têm um potencial muito grande mais tarde, mas ainda era ruim que não eram de rank S, assim como
habilidade Caçador Celestial. Uma outra mensagem chega para ele, tratava da segunda missão. Estava escrito para entrar em uma jornada para o mundo Lomae e derrotar os chefes. Deixando a universidade para trás, ele tinha dado seu primeiro passo para um novo mundo. Agora, ele deveria derrotar os monstros ocupando a Torre Mundial Lomae, dificuldade nível C, e tempo limite de 14 dias. É a mesma missão que ele teve durante a sua primeira jogada. O protagonista pergunta para sua missão se aquele grupo já tinha ido em direção à torre. Ela confirma, e ele pergunta por que ela não ter ido com eles, e que se ela planejava esperar por ele, poderia ter sido lá. Ela fala que não gosta de ficar em uma multidão, e principalmente não gostava de ficar perto do parque. Em todo caso, ela deveria ficar de boa por um tempo, já que não tinha muitos observadores ao seu redor. Ele então pergunta para ela se ela havia se tornado um avatar escolhido. Ela nega, e ele pergunta o porquê, já que provavelmente um deus tinha explicado para ela os benefícios de se tornar um avatar. Se eles mandarem uma solicitação, ela responde falando que não queria servir alguém que ela não conseguia nem sequer olhar para a cara, e aquele nome de avatar não era tão bonito de se ouvir. Ele comenta que sua personalidade havia mudado. Ela parecia ter uma boa cabeça. Era um pouco difícil falar se era por causa da influência do Caçador Celestial, mas ela ainda não havia mostrado uma sequela. Até mesmo o Blood Demon não conseguiu se livrar completamente das sequelas daquela habilidade. A sua amiga prossegue falando que isso seria inútil no momento. Ele então pergunta quantos pedidos ela recebeu. Foram 12, o que demonstrava uma competição. O protagonista decide treinar ela para não se tornar um avatar dos deuses. A primeira habilidade que ela aprenderá será uma técnica especializada em matar que apenas usuários do Caçador Celestial conseguem dominar. A Asura Carmesim. No capítulo seguinte, foi uma habilidade que ele não conseguiu dominar anteriormente porque não era um Caçador Celestial. Algumas horas atrás, o protagonista usou uma de suas habilidades chamada Hora Final, que deixava seus movimentos mais rápidos por um tempo limitado e uma duração de 5 segundos em um grupo de goblins. Ela aumentava exponencialmente o seu poder de ataque e agilidade. Era uma habilidade que matava 2 coelhos numa cajadada só. E já que era uma habilidade que poderia ser melhorada, a duração poderia ser elevada. Qual será atacado pelas costas por um goblin, teve um corte em sua mão, o que logo ativou sua habilidade de regeneração, que ao contrário da anterior, era uma passiva, ou seja, ativa sozinho. Ao se juntar com as outras habilidades, o poder regenerativo aumentou para 50%. O protagonista então pergunta para sua amiga se ela quer fazer o compartilhamento de habilidades. Ela o consente. Então eles vão juntos para uma cafeteria. Ele abre a janela e compartilha sua habilidade de regeneração. E ela, o Caçador Celestial. A última hora não seria uma escolha ruim, porém a de regeneração seria mais efetiva nela. Entretanto, o jogo avisa que devido ao nível de amizade baixo entre os membros do grupo, só seria possível ele usufruir 30% da capacidade máxima da habilidade. Esses efeitos poderiam aumentar a chegar até 80% dependendo do seu nível. Isso comenta que é bom obter habilidades imediatamente daquele jeito que estava fazendo, mas era um pouco preocupante não ter uma habilidade ofensiva. O protagonista responde que regeneração é uma habilidade boa o suficiente para ser ofensiva, uma boa habilidade de sobrevivência. Por exemplo, em um ataque em que se precisa desviar, deixa de ser necessário uma vez que a sua regeneração seja rápida o suficiente, e a pessoa poderia gastar o seu tempo para contra-atacar de imediato. Apesar de tudo, regeneração não afeta somente a cura, mas também a vitalidade, tipo estamina, o que quer dizer que ela não seria derrotada tão facilmente. Era uma habilidade de rank alta por uma razão. Poderia ser apenas uma habilidade de recuperação rápida por agora, mas ficaria forte de acordo com o nível de habilidade. Ela disse que ele fez a habilidade parecer melhor e o agradece. Ele prossegue a conversa falando que já que essa missão deu um tempo limite generoso, ele estava planejando aprender uma nova habilidade antes de entrar no novo estágio. A sua amiga pergunta se ele já não tinha uma quantidade boa, mais ou menos. Uma quantidade boa de habilidades não seria o suficiente para competir contra os avatares dos deuses. O protagonista estava feliz de poder dar a ela outra habilidade além de regeneração. Essa habilidade não precisava passar pelo compartilhamento. Ela agradece, mas pergunta o motivo dele estar dando tantas coisas para ela, já que ele costumava se importar somente consigo mesmo. O protagonista responde afirmando que pensou poderia ser bom para ela. Tinha soado perfeito, mas ela aparentava não querer. Ela pede para esquecer isso, pergunta o que é. A habilidade se tratava de Asura Carmesim. Enquanto ela treinava a sua habilidade, ele entrou no fórum online. Estava muito mais ativo do que da última vez. Quando entrou no bate-papo de chat, notou a conversa entre 2 deuses. Ele logo reconheceu que tinha o nome de Idonesto. Era só um apelido, já que o deus era um completo oposto de honestidade. Deveria ser o deus de paz. Julgando pelo modo que conversavam, parecia que o presidente estava mantendo sob controle. E além do mais, parecia ser uma conversa pequena. Porém, ele reparou em uma mensagem que dizia que o avatar de um deus era um perdedor e estava desperdiçando seu potencial. Estava usando sua habilidade preciosa para roubar um banco. Ele pergunta se poderia ver. O deus aceita e então convida para ser um observador. Ao aceitar o convite, ele viu um local destruído com uma garota se escondendo. O homem parece falando que conseguia escutar ela e pergunta se está bem. Quando ele fala que é perigoso ficar em um local como aquele, ela começa a gritar. O protagonista afirma que tinha achado aquele que ele precisava para a Torre Lomae, a chave crucial para derrotar os monstros. Então, rapaziada, tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar uma moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. No capítulo seguinte, agora voltando à história, enquanto o protagonista junto com a sua amiga caminhava, ela questiona se eles já não estavam indo para a direção oposta da torre. Ele confirma e complementa falando que havia um lugar que ele precisava dar uma passada antes de ir. Havia algo que eles precisavam para completar a segunda missão. Não havia observadores naquele lugar, o que provavelmente significava que tinha poucos sobreviventes naquela área. Ela observa que as ruas estão um pouco destruídas. Deveria ter sido após os monstros aparecerem por ali. O protagonista responde que parcialmente a maioria
dessa destruição teria sido causada pelos humanos. Era um lugar familiar para o protagonista, então sua amiga provavelmente acharia chocante. Os monstros não tinham razão para se preocupar em destruir as estruturas humanas. Ela logo entende o que ele queria falar, e acrescenta que deveria ter acontecido por causa da inutilidade que as leis se tornaram agora, e a falta de policiais e militares pelo local. E ela pergunta para ele se achava que essa era a natureza primordial do ser humano. Ele fala que a civilização não havia sido destruída por completo ainda. Ele disse isso após ver os jornais da televisão que ainda estavam funcionando. Um Goblin pula atrás de Sisu. O protagonista alerta sobre a ameaça, e ela simplesmente responde com um reflexo, ou matando com a sua adaga em sua garganta. Ela reclama que muito sangue havia sido derramado, e ele pergunta se essa era a razão dela estar preocupada. Ela alega que não conseguia terminar a limpeza de sua lâmina porque sempre sujava em pouco tempo. Seria legal trocar de arma. Ele comenta que pareceu que ela matou o Goblin com um só golpe, e ela responde que deveria ter um dano adicional quando direcionado a inimigos humanoides. Ele confirma, falando que aumentou 30% para ele e 100% para ela. Ela deveria ser extremamente forte, mesmo para uma pessoa que acabou de terminar o primeiro estágio. Ele avisa para ela que irão encontrar uma arma assim que acharem a pessoa que eles estão procurando. Eles acabaram de chegar ao local, estavam agora no banco. Ela pergunta a razão de estarem no banco, e pergunta se ele está procurando por dinheiro. Ele afirma que dinheiro nesse mundo atual era uma coisa inutilizável, não havia nada para comprar com ele. Eles se beneficiaram, mas com pontos no lugar. Ele logo explica que estão ali para procurar uma pessoa que seria realmente necessária para eles no segundo estágio. Ao entrarem, deparam com um policial defendendo o local de ladrões. Esse policial não parecia ser uma pessoa normal, e logo derrotou todos os ladrões que estavam no local. Jisoo fala que ele é muito bom, e pergunta para o protagonista se é a pessoa que estão procurando. Ele confirma. Ela prossegue falando que ele venceu os ladrões mesmo sabendo que eram jogadores também, e pergunta se ele estaria usando um item especial. Ele responde que poderia ser o caso, mas que deveria ter uma razão fundamental, já que ele era um avatar escolhido. O policial, ao notar a presença dele, se direciona ao local em que estava. Pergunta se tinham negócios com o banco. Estava muito perigoso por ali, e recomenda eles evacuarem para o local mais seguro. Havia muitos ladrões por aí por se tratar de um banco. O protagonista fala que eles não tinham assuntos a tratar com o banco, e que era difícil imaginar um banco que estivesse operando no momento como aquele. Então ele pergunta o motivo de estarem procurando por abrigo. Ele nega e diz que foi ali para ver ele, e o chama de Minale. O policial pareceu ficar assustado quando teve seu nome mencionado, e disse que não sabia do que estava falando. Alegou que o seu nome era Guiancheon Nan. Jisoo pega em seu pulso e fala que ele tinha ficado mais rápido, indicando que ele estava incomodando. E analisado pelas suas pupilas dilatadas, ela alega que ele ficou surpreso quando seu amigo chamou pelo seu nome. E estranho seria ele ter ficado surpreso por ter escutado um nome que ele nunca tinha ouvido falar, assim como ela esperava de seu amigo. Já previu tudo isso. Ele pergunta quem eram eles. O protagonista responde que eram pessoas que estavam conscientes da sua identidade. O policial pergunta o que queria dizer com aquilo. Ele fala que seu sotaque natal tinha mudado. O observador logo se revelou. Tratava do observador jovem de Jester. Se diferenciava dos outros por parecer ser de uma edição especial. O policial pergunta como ele sabia disso e o que eles queriam. O protagonista o questiona se ele falaria se estivesse em seu lugar, e pede para ele revelar sua habilidade especial. O suposto policial se tratava daquela garota que tinha gritado ao ser achada nos escombros do banco. Ela havia deixado esse policial inconsciente e usou a sua habilidade especial para se transformar nele. Era o plano perfeito. Então, ao se transformar de volta em sua forma original de garota, pergunta o que eles queriam, alegando ser uma pessoa muito ocupada. No capítulo seguinte, o protagonista questiona, perguntando como uma pessoa ocupada estaria roubando um banco. Era uma atitude muito baixa. Ela tenta se justificar, porém sua amiga pergunta o que estava acontecendo e se essa habilidade era um tipo de transformação. Ele confirma, falando que devia ser a habilidade dela. Ela poderia se transformar em outra pessoa ou em qualquer objeto. Ele seria incapaz de explicar para ela, mas ainda bem que ela não fez outra pergunta assim. Jisoo pergunta porque ele achava que ela estava roubando um banco. Anteriormente parecia que ela estava ajudando as outras pessoas. A menina fala que estava os ajudando. Tinha se transformado em um policial para as pessoas confiarem nela. Conseguiria convencer as pessoas de que era forte em sua forma estudante de ensino médio. O protagonista alega que ela foi aquela que trouxe os ladrões para aquele lugar, desde que todos evacuaram o banco por causa dos monstros. Ela não conseguiu roubar como ela queria. Foi por isso que ela manipulou os ladrões a irem até ali. Ela nega, alegando não ter motivos para derrotar os ladrões se esse fosse o seu objetivo. O protagonista responde que é porque ela queria o dinheiro todo para si. Se os ladrões continuassem indo por ali, as pessoas parariam de ir ao local por não aparentar ser seguro. E ela fica sem resposta. Mina e Park eram os melhores manipuladores dali. A garota então pergunta se ele vai entregá-la para as autoridades. Ele nega, falando que praticamente os policiais tinham ido embora e ela seria capaz de escapar facilmente de qualquer jeito. Então ela pergunta novamente o que ele queria. Ele fala que precisa que ela os acompanhe por um momento, até eles completarem a segunda missão. Mina fica cheia de si, alegando já estar no estágio 31, e pergunta para ele qual estágio ele estava e quais monstros ele tinha derrotado. Ele fala que não é da sua conta e pede apenas para decidir se vai ou não. Ela nega, questionando o motivo de sua ida. O protagonista oferece para ela pontos se ela se juntar a eles. Ela confronta, falando que perdedores como eles não deveriam ter nem sequer terminado o segundo nível. Não teriam muitos pontos para oferecer. Ele então dá um peteleco em sua testa, arremessando para longe, e fala para ela ter boas maneiras. A garota fica com raiva e tenta bater nele, porém Jisoo defende o seu sul. Mina tentou se transformar, porém sem obter sucesso. Ela então percebe que a sua habilidade de transformação não conseguia ser efetuada se sua concentração fosse interrompida com a dor. Ela reforça
e fala para seu amigo, falando para ela ter boas maneiras e que todos eram civilizados ali. E ela finalmente concorda e se junta a eles. Enquanto caminhava, a garota pede permissão para perguntar se eles eram avatares assim como ela. Eles negam e pedem para ela parar de falar tão educadamente. Não combinava com ela. E ela agradece e pergunta como eles eram tão fortes. O protagonista fala que nem sempre um avatar é mais forte que um jogador. Apesar de tudo, se tornar um avatar facilitaria o caminho para ficar mais forte. Porém, o que importava mais era o equipamento. Com os status não era tudo. Ela precisava de itens para compensar. Jisoo pergunta para o seu amigo se era possível eles acharem um equipamento apropriado. Tudo parecia perdido e não havia uma loja apropriada aos arredores. Ele confirma e pede para ela dar uma olhada. E então, entram juntos em uma zona segura. A garota pergunta como ele sabia que estavam entrando em uma zona segura. E ele pede para elas analisar o local e tirar suas conclusões. Quando fizeram isso, percebiam que havia evidências de roubo, porém nenhum sinal de monstro. Ela pergunta como eles conseguiriam comprar uma arma naquele local. Ele afirma que sempre tem um jeito e ordena que a loja de pontos abra, assim fazendo surgir em sua frente uma porta roxa gigante. Mina fica surpresa quando ele faz isso. Ao notar essa surpresa, ele perguntou para ela como um avatar escolhido não sabia disso. Ela disse que não tinha nem sequer ideia de que um lugar assim existia. O protagonista pensa para si mesmo que os deuses deveriam ter contado para ela, sabendo da importância dos itens, mas conhecendo o seu caráter, algo de se esperar. O jovem Jash era notório por ser sádico. O protagonista fala que ele descobriu isso na sorte, e ela ainda tinha acabado de começar, então não deveria ficar frustrada com isso. Ele pede para elas prestarem atenção no que ele iria fazer agora. Essa era a última chance de pegar uma arma antes do segundo estágio, e pede para tentarem pegar as mais úteis que elas conseguirem. Essa era a hora de se prepararem apropriadamente. Assim como ele esperava, a maioria das armas eram comuns, mesmo elas tendo sido feitas para serem a beleza do jogo. Para melhorar sua situação, ainda não tenham poções, já que as pessoas teriam a maior probabilidade de sobreviver e no começo se tivessem acessos a elas. Em breve, os jogadores deveriam ser capazes de fabricar suas próprias poções e armas, mas era quase impossível comprar um equipamento bom, então ele deveria ser grato por isso. Queria comprar algo decente dessa vez. Ele entrega uma armadura para sua amiga, era para proteger seu coração, e pede para ela colocar em seu corpo. Ele diz que ela provavelmente não tem pontos para gastar agora, porque acabou de começar, e pede para ela o pagar depois. Ela agradece e fala que fará isso em breve. Ele então pergunta que tipo de arma ela vai querer. Entre várias opções que tinha, ela escolheu a clava, uma arma brusca. O protagonista percebe que a garota estava muito quieta, e ao questionar sobre, ela responde que não era nada, mas estava pensando para si mesmo se ele iria comprar algo para ela também. Ele pergunta por que deveria fazer isso, já que ela havia negado sua oferta de pontos. Ele pergunta se ela quer o suficiente para comprar, era no mínimo 200 por equipamento, e alega que se tivesse em seu lugar, teria focado em juntar pontos ao invés de roubar um banco. Ela fica surpresa com a grande quantidade de pontos e pergunta como ele conseguiu tantos assim. Ele então fala que onde há uma roda, há um caminho, e diz que tudo era culpa dela. Eles decidiram testar suas armas em alguns monstros que estavam perto da região. O protagonista percebeu que seu poder estava tão forte que ele atravessou um goblin e o muro ao mesmo tempo com a sua espada. Anteriormente, ele havia pensado em experimentar o prêmio do nível platina que ele conseguiu desde que conseguiu uma nova arma. Então, ele deu uma chance para o Orichalco adaptativo, o item versátil que pode ser usado em sua forma sólida ou líquida, por ser aplicado em outros pedaços de equipamento como um revestimento. Quando o revestimento for retirado, ele retornará à sua forma original. Este item pode mudar de forma a ser realizado como bem entender. Então o protagonista resolve aplicar ele em sua espada, melhorando a sua espada e mantendo o seu peso original. Após os testes, eles finalmente chegaram ao nível 2, a Torre Lomaé. Jisoo ficou surpreso com qual normal ela parecia. A garota responde que supostamente já era para ser normal. Apesar de já ser um pouco tarde, ela ainda pergunta para o protagonista sobre o que a segunda missão se tratava, e ele responde que era para derrotarem o chefe do estágio. Ela não esperava por esse tipo de missão. Ele pergunta o que ela achava que seria, e ela responde que era para eles era só um Battle Royale. Isso explicava porque essa missão tinha acabado tão rápido. Era uma missão em que todos estavam nela, matam um ao outro, até que o número de jogadores fosse reduzido o suficiente. Comparado a isso, a missão de escapar que eles tiveram foi relativamente mais pacífica, mas mesmo assim, provavelmente teria acabado em uma tragédia sem ele presente. O protagonista interrompe a conversa falando que avistou alguém e manda ela se esconderem atrás dos muros. Jisoo pergunta o que eles estavam fazendo ali. Se o protagonista achava que eles só estavam guardando o local. Ele responde que eles só estavam averiguando. Ela não entende, já que não havia monstros por ali. Ele então fala que eles só estavam procurando por monstros, mas sim por pessoas do lado de fora que nem eles. Se a missão deles fosse competitiva, que nem um Battle Royale, esse tanto de cuidado que eles tinham faria sentido. Ele então fala para a Mina que quando se referia a eles, estava falando apenas sobre ele e Jisoo. Ela não estava incluída. A menina fala que não entendeu aonde ele quer chegar e pergunta se ele estava querendo que ela se transformasse para pegar informação. Ele afirma, falando que seria um caminho mais rápido. Eles pareciam não estar prestando muita atenção. Ela acreditava que não havia motivos para ela ficar nervosa, só precisava saber quando eles não estivessem olhando. E no primeiro vacilo, ela atinge um deles na nuca, assim o desmaiando. O segundo cara que estava por ali percebeu o desaparecimento do seu companheiro e se questiona para onde ele teria ido numa hora dessas. E ameaça, falando que iria reportar se ele continuasse fazendo isso. Mina então transforma nele. Então, seu companheiro fala que já estava perto do fim do turno e assim eles entram dentro da torre. Quando entram na torre, vão em direção ao último andar. Uma das pessoas que estava presente no grupo comenta que eles iriam derrotar o chefe. Ao chegarem ao local, ficam surpresos com o tamanho da criatura que se denominava como o chefe do segundo nível. Eles ficaram sem saber como derrotar ela devido
devido ao seu tamanho colossal. Então decidem recuar. Porém, alguns não conseguiram fugir antes dela começar a atacar. Porém, ao chegarem perto da porta de saída, ela foi trancada pela criatura. Então, ela termina de matar todos que estavam ali. Enquanto o chefe era obviamente aterrorizante, o problema real eram os requerimentos para fazer a missão. Apenas jogadores que começaram do mesmo local conseguiram entrar na sala do chefe junto. Em outras palavras, eles deveriam estar no mesmo nível. E já que havia uma penalidade por falhar na missão, ninguém queria perder a oportunidade, o que fazia sentido. Então o time que tinha começado atrasado a missão estaria ocupando o metrô. Ao chegarem no metrô, o protagonista reconheceu o Lee e pergunta para ele como ele conseguiu sobreviver com seus status sendo o mesmo de antes. Ele responde que foi apenas sua sorte. O prota fala que ele está mais humilde desde a última vez em que se viram. Isso fala que era algo natural depois de ver como ele lutou como um minotauro daquele jeito. Até eu ficaria mais humilde depois de uma dessas. O protagonista fala que foi bom encontrar ele e pede para ver o presidente do conselho estudantil novamente. Então os leva para dentro da base. Muitos observadores estavam naquele local devido à grande quantidade de pessoas. Mina percebeu que as pessoas olhavam muito para ele e perguntou o que ele tinha feito no primeiro nível para elas olharem assim. Ele fala que somente tomou conta de uns monstros para deixar todo mundo escapar. Ela pergunta que tipo de monstro era. Ele responde que era um minotauro, uma sentinela. Só, né? Só isso. Ela fica surpresa de ter um monstro daquele nível no começo do jogo e fica mais surpresa ainda dele ter conseguido derrotá-lo. O presidente a vista de longe e grita pelo seu nome. Estava feliz que ele tinha sobrevivido. Pergunta se estava machucado e corre para dar um abraço. Ao contar como foram parar ali, embaixo de outro nível que estava fazendo a missão, ficaram sabendo que tinham sido derrotados e estavam desacreditados, já que o outro time era mais forte deles. O protagonista então fala que agora era mais do que possível com eles ali. Uma pessoa misteriosa armada até os dentes se direciona em direção à torre. E olha só o visual desse cara, mano. O cara é boladão. Há somente um chefe desse nível. Quando dois times estão tentando derrotar, o time perdedor será penalizado. E a punição por uma falha durante a missão é a penalidade de morte. O protagonista, em uma conversa com o presidente, pergunta se ele tinha falado que o outro time conhecia sobre o nível de estágio. Concorda. Foram eles que haviam dito que a localização do chefe era no topo da torre. Ele então fala para deixarem eles cuidarem disso e o questiona sobre a missão, já que se não conseguirem derrotar o monstro, eles estariam acabados. Porém, o protagonista fala que esse só seria o caso se o monstro no topo fosse o verdadeiro chefe e pergunta por que ele tinha tanta certeza. O presidente fala que se ele tivesse visto o vídeo que o grupo mostrou sobre a criatura colossal que parecia estar muito além de um monstro normal, ele entenderia o seu lado. E quando ele entrou na torre, recebeu a notificação que mencionava que havia entrado no nível do chefe. E quando procuraram em todos os andares, não encontraram nenhum traço de outro monstro na torre. O protagonista então pergunta se eles haviam procurado no subsolo do local. E explica que há uma grande diferença entre um chefe e um monstro regular. E prossegue falando que um chefe constrói o seu próprio grupo e os mantém ao redor de si. A figura misteriosa que estava armada logo se revela ser o líder do grupo que estava lutando contra a criatura no topo da torre. E os seus capangas vai até ele para falar que havia pessoas querendo ver. Ele questiona se eram os mesmos fracotes de antes. Ele afirma e diz que dessa vez tinha outras pessoas junto. Na conversa que um grupo teve anteriormente, Park afirma que queria se juntar a eles. O protagonista pergunta se ele decidiu começar a acreditar nele agora. E ele se defende falando que já não tinha chance em derrotar o chefe. Ele achou seu pensamento de focar no subsolo ao invés do monstro no topo correto. A personalidade dele é terrível, mas tem uma mente afiada. O protagonista definitivamente pode usá-lo para alguma coisa. O presidente fala que concorda em ir, porém pergunta se ele realmente tinha certeza, já que tinham escutado que a maioria das pessoas daquele grupo se tratavam de criminosos, e eles tinham mulheres e crianças que estavam junto com eles desde o começo. Durante a primeira jogada, havia muitos grupos na Coreia. Um deles se destacava especialmente pela força. Um grupo infame formado por um monte de criminosos, que escaparam da prisão assim que o mundo mudou. Um grupo que matou pessoas como insetos, e cruzaram qualquer linha para benefício próprio. Eles eram chamados de Os Pecados, e o homem que havia criado esse grupo era Joo Kim. O líder do grupo de criminosos vai ao encontro deles, e pergunta o que eles queriam falar. A maioria dos membros desse grupo pensaram que queriam uma briga, e começaram a instigar uma. Porém, o presidente fala que eles estavam ali somente para fazer uma sugestão. Ele então fala que entraram em consenso no seu grupo, e concordaram que deveriam deixar o chefe no topo do andar para eles. Ele então tenta convencê-lo mentindo, e estavam esperando eles matarem o chefe na esperança de nascer outro, e aí entrarem em ação. Joo os ameaça que se estiverem mentindo, e libera a sua aura maligna. Essa aura era onipresente, não importa quantas vezes o protagonista a sentisse, já que se tratava da aura do avatar de um dos deuses mais fortes, o avatar de Hades. O presidente se oferece para ficar como refém, porém Park intervém afirmando ficar no seu lugar, já que o grupo precisaria dele. O líder do grupo de criminosos não concorda e fala que todos deveriam ficar ali, especialmente a Jisoo, e lançam as correntes para a prender. Porém o protagonista fica em sua frente, assim parando o ataque. Ele provavelmente deveria ter sentido algo em Jisoo, provavelmente não sabia que ela era um caçador celestial, mas mesmo assim sentiu algo. O presidente tenta intervir perguntando o que estava acontecendo, porém Joo passa ao seu lado e fala para o protagonista que tem uns movimentos bons, e ele o questiona. Ao fazer isso, seus capangas mandaram ele não falar daquele jeito com seu líder. Joo intervém e fala que ele não era um cara ordinário. O protagonista fala que ele estava certo, que era melhor aceitar sua oferta se não quisesse lutar contra eles. Neste momento, Jisoo libera a sua aura, que tinha o formato de uma flor devorando
do homem, o deixando em completo choque, que impede para ela parar, e ela se desculpa falando que só tinha ficado com raiva. Joe então aceita a oferta deles, então Park fica como refém. O líder dos grupos de criminosos fica com muita raiva da situação e promete para si mesmo que completará a missão para que eles morram. O presidente confessa que tinha ficado preocupado, mas estava grato e acabou tudo dando certo, mas ainda assim estavam um pouco preocupados com Park. O protagonista alega que não precisava ficar preocupado e pede para começar a se preparar agora, então os direciona para a zona segura, avisando que agora poderiam comprar todos os itens que eles precisassem. E o pergunta se o protagonista acreditava que o outro grupo fosse os deixar em paz depois de matarem o chefe, e ele discorda, mas não havia motivo para ele se preocupar. Não haveria muitas coisas para se preocupar depois que terminasse. O protagonista, ao terminar uma ligação de telefone, sua amiga pergunta com quem estava falando. Ele responde que era alguém que ele precisava ligar. Jisoo fica aparecendo perto dele sem que ele percebesse sua presença. Ela nota que tem alguns itens no chão e pergunta para o que eles são. Ele responde que são os itens que eles irão usar, e ela repara que tem uns anéis esquisitos e pergunta a função deles. O protagonista fala que são braceletes de treino. Ela pergunta se ele iria treinar usando eles. Ele nega, falando que tem outra pessoa que vai usar isso. Kim pergunta se ela já tinha terminado de se preparar. Ela responde que tudo o que ela precisa é de uma armadura básica e a sua clava. Então vão encontrar o presidente. Ela comenta que não sabia que o protagonista conseguiu usar uma lança. Ele confessa que sabe um pouco, porém não precisava explicar como ele aprendeu isso em sua vida anterior. O que eu lembrava que esperava que aquela pessoa estivesse fazendo as coisas certas. Jisoo continuou fazendo pergunta para eles. A última foi qual arma ele dominava mais. Ele responde que nenhuma em particular. Nenhuma delas combinavam com ele. Ele não era particularmente bom em alguma coisa. Tudo era medíocre. Mas quando se coloca em risco, a vitória e sobrevivência, talento não é totalmente essencial. Pelo menos não para ele. Já que o único que sobreviveu entre os melhores dos melhores e até o final da humanidade foi ele. E dessa vez, ele possivelmente se tornaria o mais forte do mundo. O presidente vai em sua direção e ele comenta que estava equipado apropriadamente. Ele agradece, falando que utilizou o seu prêmio de ouro da primeira missão. Parecia que também havia se tornado um avatar. Provavelmente não seria um deus mau, considerando a personalidade dele. Então pergunta se os outros já estão prontos. Ele afirma e complementa dizendo que foi ali avisar que eles estariam começando a se mexer. O protagonista fala que ele e a sua amiga precisavam se mover separados durante o caminho para tomar conta de algumas coisas. Então, entrega para o presidente a sua lança e diz que poderia encontrar o chefe do estágio a fim que no centro do chão. E se parecer que eles não vão conseguir derrotar o chefe, ele mandará um sinal. E então começa. Park recebe o aviso do presidente, avisando que eles tinham começado. Muitos dias tinham se passado. O grupo de criminosos havia desafiado o chefe 3 vezes, mas ainda sem nenhum progresso. Havia uma boa chance de ser verdade o que havia dito antes. E ele se lembra que o seu Deus o avisou para tomar cuidado com ele. Ele então avisa ao segurança da sua cela que ele tem algumas informações sobre a missão e tenta pedir para ele conversar com seu líder. Porém, ele nega que não era uma pessoa de se ignorar, mas a força de Junwoo era o verdadeiro poder ali. Se ele tivesse que escolher um lado, certamente escolheria o dele. O segurança, depois de pensar, aceita levá-lo ao chefe e assim vão. No capítulo seguinte, enquanto caminhavam pelo subsolo da torre, Yun avista um rato e o esmaga com seu martelo. E comenta com o protagonista que, assim como ele tinha dito, foi uma boa ideia levar uma lanterna com cada um deles. E afirma que ele se baseou sobre os monstros serem da escuridão nessa área, o que indica que seriam fracos contra a luz. Os ratos vão em sua direção, porém eles o matam facilmente. Eles já estavam na metade dos andares inferiores quando ele recebeu uma mensagem da Ladra de Banso, simplesmente maravilhoso o nome desse contato, avisando que estavam descendo. O líder do grupo de criminosos, em um ataque de fúria, empurra a parede à sua frente, se questionando sobre o poder daquele monstro que estava acima deles. Aquela fera tinha sido criada para não ser derrotada por humanos, era um basilisco. Foi então que o segurança entrou em seus aposentos falando que o Park queria falar algo para ele. Foi nesse momento que ele traiu seu antigo grupo. Ninguém esperava que esse cara fosse realmente fazer isso, né? Avisando que eles estavam lutando contra o monstro errado e os seus antigos companheiros estariam contra o verdadeiro chefe no subsolo. O grupo de criminosos vão ao subsolo com o intuito de se vingar da mentira que foi contada a eles. Então, eles vão descendo a cada andar à procura de qualquer pessoa. A escuridão difava o seu caminho. Porém, encontraram Kim e Jisoo em sua frente. O protagonista fala que ele ainda está um pouco atrasado e pensava que ele seria mais rápido que isso. E eles tinham alcançado o limite. Então, os manda retornar e dirige sua fala para Park, alegando que sabia que eles o trairiam, mas não esperava que ele fosse tão previsível. Então, Mina se revela estar transformada em um capanga do lado dos criminosos. Então, o protagonista pega pela sua cintura e Jisoo fala que vai cuidar deles. Porém, quando o protagonista ia sair da cena, Juou o ataca, mas o protagonista foi mais rápido que ele e o atacou primeiro, assim derrubando ele junto com seus capangas. E com isso, conseguem sair dali, os deixando por conta de Jisoo. O líder do grupo de criminosos manda seus capangas irem atrás deles. Porém, Jisoo fala que ninguém sairá daquele local sem uma permissão. Juou notou que ela os olhava como se tivesse visto um inseto, o que o deixou irado e mandou todos irem para cima dela. Porém, todos fracassaram e ela os matou facilmente. Um dos capangas foi pelas suas costas e acertou com a faca em seu coração. Porém, a sua habilidade de regeneração trata tudo aquilo como se fosse um simples arranhão. Ela então continuou lutando com eles incansavelmente. Não parava de aparecer mais e mais. Porém, todos que apareciam continuavam perecendo perante ela. Eram 30 deles contra apenas uma garota. O líder não consegue entender como ela está lidando com todos eles sem sequer suar um pouco. Ele então fala que ela não é nada que ele não consiga lidar, já que é mais alto, maior e forte do que ela. E sem mencionar que era o escolhido como avatar de Hades. Então,
então ativa a sua habilidade chamada Sentença de Morte. Quando essa habilidade é usada, uma certa morte é garantida em menos de 1 minuto. Porém, tem pessoas mais fortes que o usuário, e então ele vai para cima dela. Porém, a sua presença não significava nada para ela. Ele não fez sequer uma pequena diferença nos seus olhos, e ela o finaliza arrancando a sua cabeça. Enquanto Mina corria junto para o protagonista, ela pergunta se estava realmente tudo bem em deixar ela para trás daquele jeito. Ele fala que provavelmente sim. A garota fica com raiva, porém ele explica falando que não é como se ela estivesse contra um oponente formidável ou algo do tipo. A menina fica sem acreditar, porque ela fala quando estava como um espião, ela achou muito forte. Porém ele discorda disso. Ainda estavam nas fases iniciais do jogo. Joaquim não poderia ser um avatar por muito tempo. Ele provavelmente só teria a sentença de morte como sua habilidade, e ela demora muito tempo para ser ativada. E se ele lutasse contra Jishu do jeito que ela estava agora, ele morreria antes mesmo de usá-la. A menina pergunta que ele estava realmente planejando, se ele realmente iria para o topo, e ele confirma. Ela diz que sabia que ele era forte, mas questiona se não era muito para ele, e ele afirma que foi por isso que a trouxe. Ela o questiona perguntando que tipo de o ajuda, e ele teria apenas podendo se transformar com uma habilidade. Porém, ele diz que é o suficiente, e os dois chegam a um portão. O protagonista pergunta para ela se ela tinha feito o que ele pediu. Ela afirma e o questiona sobre quão difícil foi para ela, e fala que é melhor ele dar para ela uma recompensa boa depois disso. Ele fala para ela não se preocupar, ela iria comprar para ela um item que custasse no mínimo 2.000 pontos, e ainda colocaria alguns extras nos prêmios que eles conseguirem ao terminar o nível. Essa premiação a deixou um pouco surpresa. Ela então coloca em ação, se transformando em uma doninha. Quando entram na sala, se deparam com muitos dos capangas daquele grupo petrificados em sua frente. Eles deviam ter sido petrificados por causa do poder de petrificação do basilisco. Então chegou a hora de Mina sair para procurar o chefe. Ela parecia preocupada, porém ele diz para ela não se preocupar. Ela trabalha duro e move-se rápido, porém ela se esconde atrás dele. Quando ela olha para cima, percebe que o chefe estava ali em sua frente. Dessa vez, esse chefe falava. Ele se apresenta dizendo que seu nome é Orga, e avisa que a vida dele seria perdida se ele não desse meia volta. Ele a questiona, perguntando se ela realmente achava que ele iria voltar. Ao contrário do Minotauro, do primeiro estágio, esse tinha um nome. Essa não era uma sentinela que foi colocada no jogo, só como obstáculo. Era um chefe nomeado que foi feito para ser imbatível. Era isso que era uma sentinela de verdade. O maior dos seus problemas, naquele momento, era a sua habilidade de petrificar. Quando ela abre os olhos, a sua habilidade se ativa, assim transformando tudo ao seu redor em pedra. O protagonista já havia planejado se preparar contra esse poder, então ele pede para a garota colocar o plano em ação, e então a arremessa em direção ao basilisco. Aproveitando essa distração, ele parte para cima do monstro. A sua habilidade de petrificação tinha um delay entre cada uso. Ele teria que cortar os olhos dela, aproveitando esse tempo de reação curta. Ele consegue alcançar um dos seus olhos, porém uma espada normal não foi o suficiente para o perfurar. Agora Mina era a única chance que ele tinha. De acordo com o folclore, o basilisco tinha apenas duas fraquezas, e uma delas era a doninha, já que esse animal não sofria os efeitos de sua habilidade. O basilisco tenta petrificar o protagonista, porém nesse momento, Mina pula no olho dela e o machuca. Uma coisa boa era que os ataques agora estavam fáceis de perceber por causa do seu olho ferido, porém mesmo o arranhão contra ele seria provavelmente letal. Enquanto o protagonista se esquiva dos seus ataques, ele pergunta para a doninha se ela lembra do sinal que eles tinham combinado anteriormente. Ela confirma, e ele se espalha. O basilisco questiona sobre ele sempre estar usando truques baratos contra ele, porém ele responde falando que não conseguia ganhar desse monstro sem usar esses truques. O basilisco responde que ele não poderá derrotá-lo de qualquer maneira, mesmo sem a sua habilidade ativada, ele não conseguia ganhar dele. Ela então dá uma última investida em sua direção. Isso não era bom, ele precisava fazer algo antes que fosse tarde demais, e fala para o basilisco que ele conversa demais, então estala seus dedos. Esse era o sinal que ele tinha combinado com a mina para ela se transformar em uma galinha, e essa era a segunda e maior fraqueza do basilisco. O monstro atordoado com a sua fraqueza cria uma abertura, e o protagonista então parte para cima dele com a sua adaga e tenta cortar o corpo dele, porém ainda sem sucesso aparente. Ele desvia, então dá outra investida dela. Ele precisava acabar com aquela luta logo. A criatura pergunta o que ele iria fazer agora, e ele responde que ela estava certa, era derrotá-la. Ele confessa que já sabia disso desde o início, e esse tempo todo estava só pensando em como poderia matá-lo. Ele estava acostumado a lutar com inimigos impossíveis de se vencer. Ele já tinha feito isso incontáveis vezes. Ele se questiona sobre o que ele precisava para derrotar alguém superior a ele, se precisaria dos poderes dos deuses, uma habilidade útil ou um trato. Todos eles eram definitivamente importantes, mas ele não era muito bom em sua primeira jogada. Mas nem mesmo o homem mais forte, nem mesmo o mais inteligente, poderia sobreviver que nem ele como o último humano restante. Experiência e paciência, essas são as únicas duas coisas que ele precisa ao seu lado. O basilisco perde a paciência e vai para cima dele em outra investida. Então, uma grande explosão assola a torre. O basilisco pergunta o que havia feito. O protagonista responde que tinha colocado alguém para instalar bombas durante a semana inteira. O basilisco questiona se ele acreditava que bombas o mataria, ou se ele pretendia fazê-lo cair. O protagonista confessa que sabia que nenhum desses dois caminhos funcionaria também, mas ele fala que não estava dando voltas à toa. Comenta que o monstro era muito lento em perceber essas coisas. Foi então que o basilisco percebeu que tinha os braceletes em seus braços. Quem pergunta para o monstro se ele já tinha perdido a sua cabeça quando foi colocada sob pressão. Essas coisas que ele colocou em seus braços eram chamadas de braceletes de treinamento, e ao utilizar uma joia que ele tinha, ele conseguiu aumentar os pesos dos braceletes para 10 toneladas. O basilisco, assim que percebeu o peso de seus braços, já era tarde demais. O protagonista já estava em cima dele, e então aumenta o peso novamente dos braceletes, fazendo com que o monstro caísse.
Enquanto o monstro caía, ele estava confiante e não morreria, já que os chefes dos níveis não morriam com contato físico tão insignificante como aquele. Foi então que ele percebeu que alguém havia colocado uma lança dourada no centro da sala em que ele caía. Ele se preocupou por um momento, porém se convenceu a si mesmo, como ainda era a segunda missão, ninguém teria uma lança tão forte capaz de matar, o que logo se mostrou ser outro erro dele. Assim que a lança entrou em contato com as suas escamas, ele foi completamente dilacerado. No capítulo seguinte, uma mensagem do jogo apareceu, dizendo que eles tinham completado com sucesso a missão principal número 2. Alega para o presidente que o nível da missão foi o prazo e as suas recompensas seriam distribuídas com o tempo. Ele pergunta o motivo de, mesmo sem ter feito nada, como ele havia conseguido um rank de prata. Então outra mensagem apareceu falando que deste ponto em diante a próxima missão começará automaticamente depois de um certo período de tempo, ou quando os requisitos forem atendidos. Um membro do grupo pergunta o que ele achava que tinha acontecido com os outros. Ele fala que não tinha certeza, mas todos pareciam estar bem. Foi então que ele viu o protagonista e se perguntou como ele derrotou aquela criatura sem nenhum arranhão. E comenta que a fez cair exatamente onde queria. E o presidente o agradece e fala que não conseguiria ter derrotado aquele monstro sem a ajuda dele. Isso fez ficar motivado para ficar mais forte. E ele pergunta para o protagonista o que ele iria fazer agora. Ele responde que já tinha um tempo até a terceira missão começar. E ele planejava viajar um pouco por aí. Ele pergunta para onde e ele responde que para qualquer lugar que a estrada o leve. Ele pede para ele ligar caso algo aconteça. Eu aviso que o ajudará se ele não estiver particularmente ocupado. O presidente fala que provavelmente isso era um adeus e diz que ele poderia contratar ele também se precisar de alguma coisa. E assim ele se despede. Yun deve ter percebido os seus limites baseado nessa experiência. Ele deve ser capaz de sobreviver por conta própria até a próxima missão. Bem, provavelmente não seria um problema para ele, já que ele havia se tornado um avatar escolhido. O protagonista tinha se esquecido de perguntar para ele qual deus o tinha escolhido. Deixaria isso para uma próxima. Ao entrar em uma loja, ele encontra com a sua amiga. Ela comenta que ele tinha chegado mais cedo do que ele esperava. E ele alega que parecia que ela tinha trocado de armadura e pergunta se foi por causa da sua durabilidade. Ela afirma que a tinha danificado quando enfiaram uma lança nela. E ele pergunta sobre o cara que ele tinha mencionado. O prota havia perdido para ela poupar a vida de paz. Ela responde que tinha trancado em um armário só por precaução. O protagonista tenta falar com ele, porém ele tenta ir para cima dele, mandando retirar aquela coisa que ele tinha colocado em seu pescoço e pergunta o que era aquilo. O protagonista responde que não era nada de especial, se tratava apenas de um bracelete divertido, mas no caso dele seria um socador divertido. Então ele aumenta o peso do bracelete, fazendo com que ele caísse de cara no chão. Park pergunta o que tinha feito para merecer isso, e o protagonista então o acusa de ter tentado matar todo mundo, os mantendo na academia durante a primeira missão, e além disso ainda os traiu recentemente. Ele complementa falando que ele não tinha nem sequer notado que Mina estava ao seu lado. Park e mesmo assim tinha funcionado no final, mas o protagonista fala que só funcionou porque ele estava ali. Se não fosse por ele, o grupo de criminosos teria o seu objetivo, que vai e volta. Aquele bracelete era apenas uma punição física para ele. O protagonista tinha comprado na loja de DLC um contrato absoluto, e ao entregar para Park, alega que essa seria a sua punição psicológica. Uma vez que ela assinasse, ele não seria capaz de violar os contratos nunca mais. O contrato dizia que o assinante deveria ser altruísta, cuidadoso e sincero a partir de hoje, e a não seguir essas regras resultaria em sua morte, através da implosão da sua cabeça com o bracelete. O protagonista comenta que ele tolerará algumas regras quebradas do contrato com um certo nível, e ele pergunta para o protagonista se acha que ele é um idiota. Porém, ao falar isso, Jesus emana uma aura para o assustar. Ele de imediato pega a caneta e assina o contrato. O protagonista agradece e fala que o verá depois, e pede para ele não se esquecer que a partir de agora ele consegue rastrear onde quer que seja, e ao se despedir, pede para ele tomar conta de si mesmo, e manda ele se comportar bem até o próximo encontro deles. Jesus tinha aberto a mensagem dela sobre a conclusão da missão, e ela tinha recebido o rank de ouro. Agora, ela tinha um monte de pontos por causa dessas recompensas compartilhadas entre os membros do grupo. Ela pergunta para ele onde ele estava indo, e ele fala que tem alguns lugares para visitar, e pergunta sobre ela. Ela fala que também precisa visitar um lugar. Ele então sugere que os dois se separem, já que agora os membros do mesmo grupo poderiam localizar-se uns aos outros. Ele pergunta se ela já sabia o que fazer com isso, e ela confirma, falando que já tinha dominado o sistema de grupos. O protagonista então fala para Mina, a chamando para ele entregar a recompensa que havia prometido. Ela fica empolgada e o entrega o anel fluido. Esse item permitia que o usuário se escondesse completamente. Esse efeito poderia ser utilizado 2 vezes por dia e com uma duração total de 1 hora. Ela fica surpresa por ser um item de rank B e aparenta ficar muito feliz com seu prêmio. Ele percebe que Chizu parecia um pouco emburrada e pergunta o que havia acontecido. Ela responde que não era nada, e ele fala que da próxima vez chegaria para ela também. Ele seria capaz de comprar um tão bom quanto para ela. Esse não era o motivo que ela estava daquele jeito, mas ela aceitou. Agora que ele tinha acertado as contas, estava na hora deles entrarem em ação. Não faria sentido ficar ali sem fazer nada. E elas perguntaram para onde ele vai, e ele diz que só vai dar uma farmácia. No capítulo seguinte, havia muitos observadores ao redor do protagonista. Ele achava que isso era natural devido às coisas que ele havia feito, mas havia outra coisa o seguindo, e ele pergunta o motivo para ela. Mina pergunta se não tem permissão para o seguir. Ele fala que não é bem isso. O real motivo era que o observador que estava com ela era o pior de todos, mas de qualquer modo, ele acha que só mais um observador não faria diferença tão grande. Ele então pergunta por que ela está o seguindo. Ela responde que é porque ele parece bastante forte e fala que vai ficar ao seu redor para ver se consegue alguma coisa a mais. Ela complementa falando que não vai ficar parazando e que se ele precisar de ajuda, ela estará lá também. Ao chegar perto de uma entrada, umas pessoas estranhas saem perguntando quem era, alegando que a dungeon já tinha sido tomada e era melhor eles se retirarem
retirarem dali. O protagonista fala que já estava de saída e não precisava mostrar suas armas para ele. Ele então fala para Mina para se retirarem dali, e ela pergunta para ele se ele não tinha acabado de dizer que iria farmar em uma dungeon. Ele afirma e diz que agora sabe onde estava localizada, só precisava entrar depois. As pessoas que estavam impedindo de entrar na dungeon já pareciam ter conhecimento da área inteira. Ela pergunta então como eles conseguiram entrar ali, e ele responde que não tinha um caminho, ele faria um. Então abre a loja de DLC. O jovem Jester e uma vida honesta os observavam. A vida o questiona alegando que o seu avatar estava próximo dele, e pergunta se ele sabia de alguma coisa. Jester nega, e os outros deuses começam a conversar sobre terem achado uma dungeon boa por ali, e os convida. O protagonista comenta que deveria ter algo ali. Mina pergunta o que ele estava falando sobre, e o questionou se ele não falaria nada para ela. Ele responde que estava se referindo à dungeon, e ela questiona falando que a entrada estava na direção oposta, e ele disse que tinha falado para ela que faria o seu próprio caminho, e assim, encosta sua palma no chão e usa a habilidade chamada detecção, a qual permitia que o usuário pudesse procurar as coisas em uma área de 50 metros com apenas a sua mão. Ele havia ganhado essa habilidade ao derrotar o basilisco. Derivamente, vale a pena por ser um prêmio de nível platina. Eles então saem à procura de outra coisa e Mina fica questionando novamente sobre o que estão procurando. Ele então responde que era ali que ficava a sala do chefe. Ela pergunta como eles iriam chegar lá, já que estava 20 metros abaixo deles, e pergunta se ele faria que nem na luta contra o basilisco, porém já afirma que aquilo só foi possível porque era uma zona de missão. Dungeons eram protegidos por uma magia especial. Seus muros não poderiam ser destruídos ou penetrados com força física. A Grancha pergunta se foi o deus dela que tinha contado isso para ela, e ela confirma falando que ela tinha mandado uma mensagem privada. Então o protagonista tira do seu inventário o chamado de broca destruidora de dungeon. Era uma broca de escavação que poderia quebrar o terreno ao redor de uma dungeon. Ela pergunta o que era aquilo e como ele tinha conseguido. Ele mente falando que foi uma recompensa da missão. Então ele coloca um pouco de revestimento em sua conta e usa para cima da sala do chefe. A menina pergunta quando que eles chegariam lá, e ele responde que provavelmente em 2 horas. Ele pede para revezar durante a escavação. Ela concorda, porém iria cobrar prêmios extras por isso. 5 horas depois, eles finalmente chegaram à sala do chefe, acertaram o caminho. Uma mensagem aparece do jogo avisando que eles tinham acabado de chegar no coração da dungeon e são recepcionados por um grupo de louva-deuses. A maioria deles tinha uma coloração verde, porém tinha um que se destacava com seu tamanho e por uma cor vermelha. A menina pergunta se aquele seria o chefe, e ele afirma que parecia que sim. Eles então se reúnem o grupo ao redor da dupla. A menina comenta que odeia insetos e o protagonista pergunta se ela consegue lidar com os louva-deuses menores. E ela responde que não era nem sequer um desafio. Então ele pede para ela olhar sua retaguarda enquanto ele lidava com o chefe. Então parte para cima do louva-deus maior com a sua lança. Alguns atravessam seu caminho, porém ele conseguia desviar facilmente e os mata com tranquilidade. Ele pensa para si mesmo que isso seria mais fácil ainda se ele apenas prestasse atenção nos ataques que estavam indo em sua direção. Mas acima disso, monstros insectoides eram vulneráveis em seus pontos fracos, e ele assim se concentra em acertar esses pontos. Ele então se depara com o chefe e a luta entre os dois começa. O protagonista já havia planejado o que fazer e mira sua lança em sua cabeça e a arremessa, assim o matando. Uma mensagem do jogo aparece falando que ele foi o primeiro jogador a vencer essa dungeon e por isso recebeu 1000 pontos extras. Desbloqueou uma ficha chamada Caçador de Primeira Experiência. E essa foi a história de hoje. Curtiu? Então já deixa um like, deixa aí nos comentários quais são as próximas histórias que vocês querem ver por aqui. Eu tô sempre de olho e respondendo nos comentários. As melhores histórias eu vou estar trazendo. Então é isso, não esqueçam de se inscrever, compartilhar para os amigos que também curtem manhwa. E até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto!